Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor para todos e todas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2, verso de número 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Vamos ler bem forte toda a igreja, eu acho que já está aqui no telão. Bota o verso 1 novamente, por favor, e vamos ler bem forte, bem bonito para Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. O microfone. Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E nós vamos ler o verso de número 6 também, para a glória de Deus. Na verdade, nós vamos ler antes. Vamos ler a partir do verso 5. Todos encontraram? Amém? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Verso 6. Glória a Deus. Com esses dois textos abertos, podeis assentar. Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade, porque Deus assim o quis. Obrigado, pastor Samuel, pela oportunidade brilhante que o Senhor me concede nessa noite. E é sempre uma honra ministrar em casa. Eu confesso que quando eu estou aqui, eu prefiro ficar do jeito que os irmãos estão também, só olhando para cá e recebendo. É muito bom ser alimentado pela palavra, muito bom ser alimentado aqui nessa igreja. Deus tem nos honrado com palavras abençoadas aqui nas terças, nos domingos, para a glória de Deus. Mas aprove Deus essa oportunidade. Eu quero falar um pouco sobre oração, tanto na teologia de Jesus, ou seja, naquilo que Jesus construiu na sua espiritualidade sobre oração, como no próprio pensamento de Paulo. Eu li a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, que é uma carta bem interessante. Ali é um tratado teológico muito profundo, porque Paulo vai animar, potencializar o ministério de um jovem, um garoto ainda, que está começando ali os seus primeiros passos como líder cristão. É bom lembrar que Timóteo não é um menino na fé, ele foi muito bem disciplinado e discipulado pela sua mãe e pela sua avó, e Paulo destaca isso. Quando Paulo chega, Timóteo já é um homem maduro na fé, mas ainda precisa ter experiências profundas concernentes à liderança cristã. E Paulo vai fazer isso de uma forma tremenda, objetiva, palpável, tangível, que Timóteo vai entender. A todo tempo, Paulo animando a Timóteo que continue, que persista no seu ministério. Agora, o que é interessante? É que quando Paulo começa a aconselhar Timóteo, Paulo também desenvolve diversos temas da teologia cristã, ou do estudo cristão. Por exemplo, e um deles é exatamente o estudo sobre a oração. E dispensa que eu ficar citando versículos de como que Paulo era um homem que orava. Aliás, na sua própria conversão, quando Paulo muda a sua mente, que nós chamaríamos de metanoia,
quando o Espírito Santo adentra no coração de Paulo de uma forma tremenda, e a voz do Altíssimo Cristo brada do alto ali no meio do caminho de Damasco, ou indo a Damasco, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tem uma pergunta interessante, tá? E Saulo não consegue responder a primeira pergunta: por que me persegues? E Jesus diz: duro é para ti recalcitrares, ou seja, tu és para mim um boi brabo, tu está muito brabo, zangado, eu vou amansar o teu temperamento, eu vou te ajudar a encontrar o caminho da verdade. E diz a Bíblia que Paulo foi levado com a ajuda dos seus companheiros a Damasco, estava temporariamente cego, foi para a casa de Judas, na rua chamada direita, e Deus foi muito claro com Ananias: vai à rua chamada direita, na casa de Judas em Damasco, chama por um homem, chama por Saulo, e detalhe, ele está orando. Então você percebe que é impossível você casar uma vida cristã sem a oração. É um casamento que precisa dar certo, gente. Nós não vamos conseguir sobreviver, ficaremos moribundos na fé, seremos náufragos na fé. A nossa vida, ela vai se condizer apenas a congregar, só isso, e nada mais, e nada mais. Então, Paulo já nos ensina essa importância de ter uma vida de oração. Eu não estou falando que você precisa, se necessário, passe um dia inteiro, uma madrugada inteira, mas não é o tempo que você ora, mas a intensidade que o seu coração é derramado naquele momento. O que eu estou falando é que não há como um crente sobreviver, um cristão sobreviver sem oração. É impossível, gente. É impossível, não dá. Não dá. E é exatamente esse estímulo que Paulo vai gerar no coração de Timóteo. É interessante que Paulo, se você quiser observar aí, na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai destacar 4 palavras. Então entenda que oração seria mais ou menos algo mais pleno, sabe, um termo mais abrangente. Mas ele utiliza 4 expressões, interessantes essas expressões. Ele fala assim, que nós devemos orar ou buscar a Deus, né? Como é que está aí na sua tradução? Mas na minha está assim, ele diz assim, admoesto-te, pois antes de tudo, ou seja, antes de qualquer coisa, antes de te fazer entender os mistérios de Deus, os princípios de Deus, eu vou te admoestar sobre algumas questões. Antes de tudo, que façam o que, gente? Súplicas, depois orações, depois intercessões, depois ações de graças. E se você pegar tudo isso aí, entra no corpo do que nós chamaríamos de oração. Então, quando você suplica, você está orando ou não está? Irmão, responde, por favor, não é pegadinha não, é sério. Tá ou não está, gente? Você fica com medo, né? Não, vai que... Não. Quando você suplica, está orando ou não está? Quando você ora, não vou dispensar comentário. Mas quando você intercede, ora ou não ora? Ora. Quando você faz daquele momento devocional ações de graças, é uma oração ou não é? Claro que é. E por que Paulo utiliza 4 expressões para falar da mesma coisa? Aí realmente eu preciso que você redobre a sua atenção. Paulo utiliza isso aqui e não é redundância, não são palavras sinônimas, não são símiles, não. A verdade é que Paulo está nos trazendo alguns princípios bíblicos, alguns princípios que nós precisamos observar. O primeiro, o que é súplica? Na nossa condição, a palavra súplica, literalmente no contexto original, é fazer um clamor a Deus ou ao próximo. Quem entendeu, diga amém. Vou repetir, é fazer um clamor a Deus ou quem, gente? Ou ao próximo. Então o que a súplica me traz? Quando eu suplico a Deus, o que esse tipo de oração me ensina? Que Deus vai me abençoar, mas para Ele fazer isso, Ele vai usar alguém. Nós temos essa dificuldade de entender que quando Deus fala que vai nos abençoar, Ele não é obrigatório isso, mas em algumas ocasiões, se não a maioria delas, Deus vai usar alguém para nos abençoar. Deus vai tocar no coração de alguém. Então a palavra súplica precisa ser entendida como quando eu entro no momento devocional com Deus, a vida do meu irmão me interessa. O relacionamento interpessoal me interessa também.
Então, a grande ideia aqui, quando a palavra súplica ela é estudada no contexto original, é para mostrar que a igreja é composta de membros. E esses membros precisam estar totalmente alinhados. Eu não consigo adorar a Deus se eu não tiver em comunhão com você. É isso que a Bíblia está me ensinando. Eu não consigo suplicar a Deus, e por favor me entenda, se eu não consigo olhar para você e falar, eu te amo de verdade em Cristo. Mas você não sabe a dificuldade, mas quem é curioso, como eu já fiz isso uma vez, pedi até perdão para Deus, quando nós vamos trocar o cálice, olhe para o seu irmão e diga para ele, eu te amo em Cristo Jesus, somos um. A dificuldade que algumas pessoas têm de fazer isso. Eles olham para o chão, olham para o lado, olham para o instrumento, olham para cima, olham para aquele lá proibido de celular, olha para todo lugar, menos para o irmão. E nós queremos mitigar isso, achar que isso é cristianismo, e não é, gente. Esse negócio de adoração é muito sério, esse negócio de altar aqui é muito sério. Subir aqui e sentir arrepio é fácil demais. Desenvolver uma oratória, uma sistemática da palavra é muito fácil. Louvar e cantar também é fácil, porque os meus dons podem até me levantar, mas sua graça me faz permanecer de pé. Então, talento para se manifestar na igreja é muito fácil, mas a cobrança de Deus é que nós precisamos, enquanto igreja, desenvolver comunhão uns com os outros. Jesus deixou a marca da igreja. Parece que eu vejo alguém, seja de forma diatribe, que é um raciocínio retórico utilizado pelos os judeus, e principalmente pela filosofia grega, mas parece que eu vejo Cristo fazendo esse tipo de pergunta. Vocês querem saber como que as pessoas vão saber que vocês são os meus discípulos? Quando vos amardes uns aos outros. Então essa é a palavra. E aí Jesus também admoesta sobre a questão da oferta. Quando você for levar uma oferta ao altar, e você se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, faz o seguinte, deixa o louvor aqui, deixa a palavra, o esboço aqui, e vai. Reconcilia-te com o teu irmão. Depois tu voltas e oferece a oferta. Esse negócio é sério. Caim foi oferecer uma oferta para Deus, sim ou não, gente? É interessante que o artigo 1 é bem latente ali, diz assim, ó, e Caim levou uma. Gente, essa ideia é do famoso artigo indefinido. Uma, o quê? Qualquer uma. Só que quando vai falar da oferta de Abel, diz Abel levou de mais ó. Preposição mais artigo, definido. Qual que é a grande ideia? É que Abel sabia o que estava levando para Deus. O coração de Abel entrou na oferta. E a oferta entrou no coração de Abel. O coração de Caim ficou esvaído da oferta. Deus vai receber. Qual que é o problema? Não é para Deus? A gente oferece de qualquer jeito. E diz o texto, e rejeitou Deus. Não a oferta e a Caim, mas rejeitou Deus, Caim e a sua oferta. Gente, fala a verdade. Não era bem fácil Deus fazer assim? Caim, eu vou te dar mais uma chance. Faz o seguinte, vai lá, traz outra oferta e oferece de novo. Quem sabe vai dar certo. Só que o problema não estava na oferta, estava no coração de quem estava oferecendo a oferta. Então não adiantava mudar a adoração, se o coração do adorador é o mesmo. Essa que é a questão. Agora atente para o que Deus falou. Diz o texto, para o que a Bíblia falou. E atentou Deus para Abel e a sua oferta. Sim ou não, gente? Por quê? Porque o coração de Abel estava disposto a adorar a Deus acima de todas as coisas. Isso é princípio lógico. Você lembra que quando Samuel chegou na casa de Jessé e estava com uma missão. Eu vim ungir o rei de Israel. E diz o texto que passaram-se todos os filhos de Jessé.
Quantos? Todos. Os 7. Algumas versões 7, outras 8, mas passaram todos. Abinadab, Samar, Eliabe, todos passaram. E Samuel dizia, certamente está diante do Senhor o seu rei. E Deus dá um toque. E Samuel diz assim, olha, Samuel, não faças isso. Não atentes para a sua aparência. Eu rejeitei. Porque sou eu o Deus que olha o coração e não a aparência. E aí, Samuel, para não pagar mais mico, falou assim, por acaso tem mais algum aí? Jessé fala, tem. Aí aparece na tua tradução aparece assim, ó, tem o menor. É ou não é, gente? Aí a gente bota o quê? 1,20 m para Davi? Né? Unção de anão. Sim ou não, gente? Anão, Davi era pequenininho. Davi pregador falando assim, tinha 1,30 m. Né? Tá escrito lá no livro de Achares, capítulo 6, verso 66. Né? 1,30 m. Gente, a palavra menor no hebraico é katan, que quer dizer desprezível. Não é que ele era pequeno de estatura. É porque Golias é grande demais também, né, irmão? Convenhamos, sim ou não? Qualquer um de nós aqui para Golias é não. Então não é o pequeno Davi, é Golias que está acima da média, da estatura comum. Agora, escuta o que eu vou dizer. Quem tá ligado, diga amém. Escuta o que eu vou lhe dizer para você pegar. Aí diz o texto. Tem mais um? Tem um menor, o pequeno lá. Que aí no hebraico seria o desprezível, o menor no sentido de desprezível. Samuel diz, manda chamar. Gente, concorda comigo, vem lá. Davi estava onde? Estava onde? No campo. E Samuel? Na casa de Jessé, o belemita. Fala, gente, o belemita. Então, Davi estava onde? E Samuel? Na casa de Jessé. Não é mais fácil Deus ir pegar o Samuel e falar assim, Samuel, sai daí. O menino está lá no campo. Era mais fácil, não era, gente? Ó, acabou minha missão aqui. Não tem ninguém. E Deus mandou eu ir ao campo para ungir lá no campo. Mas por que Deus não faz isso? Porque o primeiro lugar que Deus precisava confirmar a unção de Davi era no meio da sua família. E é isso que Deus vai fazer na sua também. O primeiro lugar que Deus vai confirmar o que tem na sua vida é no meio dos teus. Vão dizer, realmente a unção de Deus está sobre a vida dele, sobre a vida dela. Alguém crê nisso, que Deus vai fazer isso na sua vida? E Deus foi usando instrumentos, porque essa que é a ideia. Eu sempre preciso de alguém. Davi é ungido, mas quem está com o óleo da unção é Samuel. Amém, gente? Outra coisa, muito fácil. Davi foi ungido rei ou não foi, gente? Claro que foi. Quando o menino chega, diz o texto que Samuel derrama o óleo. Olha o texto. E a partir daquele momento o Espírito de Deus se apoderou de Davi. A palavra apoderou é fraca no sentido original, porque tomou posse, se apossou. E o texto diz assim, Davi ficou possuído. É porque a gente já pejorativa isso, né? Possuído, é muito feio, mas essa que é ideia. O que é isso? É tomar posse, o terreno agora é meu. Agora, irmãos, deixa eu fazer uma outra pergunta para que você raciocine comigo. Davi foi ungido, sim ou não? Sim. Para Deus já era rei, sim ou não? Quando Davi foi ungido, ficou em casa ou voltou para o campo? Voltou para onde? Para o campo. Mas já não era rei? Já estava ungido ou não já? Já. Estava confirmada a unção ou não estava? Mas ele voltou para onde? Para o campo. E por que ele não foi para o palácio? Tem gente que é assim. Agora o óleo já desceu. I am. Eu sou. Não, pastor, esse negócio não é mais para mim não. Agora eu sou diácono. Eu sou presbítero da igreja. Chama outro irmão lá. O cara é ungido. Ele acha que a unção já tira ele do lugar. E por que Davi vai para o campo e não para o palácio? Porque não importa o lugar. O importante é que Davi sabia quem ele era agora em Deus. Então o que eu estou dizendo para você? Fique exatamente no lugar que Deus te colocou.
importante é que a unção já desceu, e no tempo de Deus, Ele te coloca no lugar certo para a glória do seu nome. Com toda a educação, diga para alguém, diga, baixa só um pouquinho a bola. E fica no lugar que Deus te colocou. Diga, a unção já está sobre a tua vida, mas permanece até Deus dar o outro sinal. Amém, irmão? Então, para você ver, Davi tinha todas as habilidades, a unção já estava sobre ele, mas quem tinha o óleo era quem? Samuel. Essa ideia, a gente sempre vai precisar de alguém. Por isso é necessário bons relacionamentos na igreja. A gente precisa começar a voltar, sabe, aquele tempo que a gente olhava mesmo para o irmão, dava a paz, tinha um abraço abençoado. Indiferença é pecado, gente. Você lembra daquela história, é uma parábola na verdade, algumas religiões falam que não é, mas é uma parábola, do rico e do Lázaro, quem lembra? O Lázaro estava todo tempo lá, mendigando. E o que o rico fez? Nada. Então o problema não era o que ele não fazia, não era o que ele fazia, ele nunca fez nada, ele só passava, maninho, estava lá o mendigo e dizia bom dia, e ia embora. Por que ele responde para Deus? Porque, não, perceba, não é que ele fez alguma coisa, é o que ele não fez. Eu li isso para que você entenda algumas questões. É muito bom orar e ser ouvido por Deus, gente, não tem coisa melhor de você dobrar os teus joelhos e sentir a presença de Deus. Eu sei que tem dia que a gente ora, parece que o céu está de bronze, a coisa parece estar fechada, está meio nebulosa. Eu sei que tem dia que a gente começa a orar e não sabe mais nem o que está falando. No meio da oração você já se perde. Aí já está orando, poderoso e soberoso Deus. Jesus, em meu nome eu te abençoo. É mais ou menos assim, sabe? Começa a trocar tudo. Já não sabe mais nada, começou a orar. Aí está pensando, meu Deus, tá orando com a boca, mas a mente está longe. Tem que pagar um cheque amanhã, tem não sei o quê. E estamos orando. E as palavras não saindo lá, entendeu? E fica uma coisa esquisita, vazia. É muito bom a gente orar e ser ouvido por Deus. Mas há algumas orações que Deus não responde. Tem um hino que é muito bonito. Quem chora para Deus... Cadê os velhos? Não, os mais velhos. Olha, até lá o pessoal. Mas o pessoal também fala assim, Deus não rejeita a oração. Vocês estão gravando isso aí, né, cara? Vocês são terríveis. Vai mesmo. Irmão, Deus não rejeitar a oração, quer dizer que se orar para Jesus te matar, Ele vai te matar? Tem umas orações que Deus não responde, mas isso é óbvio demais. Vou mostrar algumas só para você sentir o clima. Olha só. Quando o povo rejeitava a palavra, por exemplo, abra sua Bíblia aí, coloca aqui no telão. Salmo 66, verso 18. Pega a sua Bíblia aí, pega aí para você marcar. Vou lhe mostrar alguns motivos pelas quais Deus não responde uma oração. Aí você faz um diagnóstico, como eu também faço isso todos os dias na minha vida. Salmo 66, verso 18. Quem encontrou, diga amém. Salmo 66, verso 18. Daqui a pouco eu volto para o texto lá e explico a restante das palavras e conecto com Cristo e a gente encerra. Amém? Salmo 66, verso 18. Aqui é um dos primeiros motivos pela qual Deus rejeita uma oração. Você ora, você clama, faz campanha e Deus simplesmente rejeita. Rejeita. Fica aí, como o pessoal diz, no teto. As palavras esvaídas aí, perdidas. Qual que é a primeira? Vai lá, lê comigo aí, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Então, o que eu preciso aprender? Primeiro, se eu, no meu coração, contemplar a vaidade. A palavra vaidade que literalmente é pecado, iniquidade. Ou seja, se o meu coração está corrompido, cheio de mágoa, rancor, ódio, inveja, tristeza. Não precisa ir para a universal não, viu gente? É só ficar no lugar da bênção. Mas se eu fizer tudo isso, o que acontece? Eu vou clamar. Prostituição, desejo lascivo. Coração cheio. Entenda coração, por favor, como centro das emoções e das decisões.
Então, se o meu coração está cheio disso, diz o texto, o Senhor não me ouve. Aqui ele está falando, se eu no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Irmão, fala alguma coisa, tipo, até misericórdia serve nessa hora, não tem problema não, pode dizer misericórdia, me ajuda Jesus, porque é isso. A gente tem que ser realista, não dá para colocar muita porcaria aqui dentro, você vai ter problema, primeiro de câncer, desejos suicidas, e vai ter um problema muito sério que é com Deus. Salomão entendeu isso que ele escreveu, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Irmã, não entrega teu coração a qualquer paixão, não chore por qualquer um, pelo amor de Deus, isso é sério demais, porque você perde o foco, e o texto diz, se eu no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Tem mais, abre aí por gentileza Provérbios capítulo 21, verso 13. Primeiro ponto é, Deus rejeita a minha oração porque o coração pode estar corrompido. Essa aqui vocês não vão gostar, mas está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, viu? É difícil isso aqui, gente, é difícil. Principalmente no ambiente que a gente vive hoje, não sabe quem está realmente precisando e quem está realmente querendo se aproveitar da situação. Olha como isso aqui é interessante. Provérbios 21, 13, está aqui no telão? Não, 13. Aí, ó, lê, 1, 2, 3 e já. Pois é. O que é o pobre aqui? Gente, não é pobre de espírito não, viu? É necessitado mesmo. Tendo, diz uma tradução mais atualizada, tendo a oportunidade de fazer o bem e não faz, pecas com isso. Então, essa insensibilidade, claro, se o coração está corrompido, ele vai se tornar insensível. E às vezes o irmão precisa de um abraço, ele precisa de um abraço e uma cesta básica também. Sabe, daquela hora que a gente vai no supermercado, Deus fala assim, compra 2 cestas, faz 2 compras e bota alguém no teu coração. Eu já vivi milagres extraordinários nesse sentido, nos 2 lados. O texto é muito claro. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, necessitado, também clamará e não será ouvido. Eu vou até pular isso aqui, não deu muito ibope não, mas é isso mesmo. É isso, não tem o que acontecer. Coloca aí, por gentileza, Zacarias 7,13. Zacarias 7,13. Zacarias 7,13. Zacarias 7,13. Zacarias 7,13. Quem encontrou, diga amém. Então leia por gentileza. Zacarias 7,13. Visto que eu clamei, é isso? Não, então não é esse texto não. Mas é assim, ó. É esse mesmo, lá no final, né, pastor? Isso, vai lá, continua. Isso, tá certo, vai. Não, nessa parte. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamarão. E eu não os ouvi. Ou clamaram, o verbo está no passado. Eles também clamaram. Eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Então o que é isso aqui? Desprezo à voz de Deus. Gente, Deus ainda fala com a sua igreja, sim ou não? Então, desprezo à voz de Deus, ou seja, Deus está falando, você ora e Deus responde, mesmo assim eu quero dar um jeitinho para isso. Esse desprezo à voz de Deus também vai me levar a ser desprezado por Deus.
Agora tem um aqui que é mais tenso ainda. Provérbios 28:9. Pegue a sua Bíblia aí, por gentileza. Eu quero que você marque na sua Bíblia. Daqui a pouco eu saio dessa zona de tensão para a gente ir para a parte, sabe, mais... Vamos lá. Provérbios 28:9. Provérbios, capítulo 28, verso 9. Provérbios, capítulo 28, verso 9. Quem encontrou, diga amém. Vai lá, lê comigo, vamos lá. E aí? O que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será o que, gente? Abominável, né? Dá um exemplo de abominável. Com homem não te deitarás, falando para outro homem. Isso é o quê? Abominável para Deus. Então o que desvia, ou seja, mensagens de conveniência. Eu só recebo uma palavra no culto se ela for condizente com os meus erros. Gente, você não sabe o constrangimento, eu já falei isso uma vez, num grande evento, mas você não sabe o constrangimento que a gente passa pregando em alguns congressos por aí, em algumas igrejas. Pastor chega pra gente e fala assim, mãe, ó, não fala sobre isso aqui não. Não toca nesse assunto aqui não, rapaz, estou com alguns problemas para resolver. Eu digo, pastor, se a Bíblia não conseguir resolver, ninguém resolve. Não se mata fofoca com fofoca. Atrás daquela capa hipócrita, dizendo assim, vamos orar pelo irmão, o irmão fez isso, isso. Não, é só fofoca mesmo, o irmão não vai orar. É só uma propagação. Então, esses germes espirituais, eles são matados pela palavra pregada, a palavra da verdade, gente. A igreja que é de Cristo, Jesus falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. A gente sabe que a palavra quando pesa, a gente fala, é para mim mesmo, Jesus, eu preciso desta palavra, eu sou curado por esta palavra, tudo que vem de Deus para mim eu quero, porque a palavra ainda cura, sara, liberta e me purifica na presença de Deus. Mas a gente é conveniente demais. Essa palavra eu quero. Não, essa aqui não está legal, eu rejeito. Foi legal a pregação, não, mas não foi legal, não gostei dessa. A gente começa a escolher as partes da mensagem que me interessam. Bateu demais, para que isso? Diz a Bíblia que nos últimos tempos, muitos terão complicações nos seus ouvidos. A atualizada fala mais assim. Sabe, comichão assim, ó, um bicho comendo. Para quê? Para que não consigam ouvir a sã doutrina. Palavra que liberta. Palavra que sara. A ideia de Deus nunca foi colocar a sua lei, as suas leis em tábuas. A ideia de Deus sempre foi colocar esta palavra no nosso coração. Jeremias 31 diz, olha, vem dias em que eu colocarei a minha lei e os meus mandamentos no vosso coração. Não sirvo a Deus por obrigação, mas sirvo porque eu amo, e a sua palavra me liberta e me dá vida para a glória do seu nome. Alguém ainda entende isso? Diga glória a Deus pela sua palavra. Então é a Bíblia, gente. O que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Por favor, abra no Salmo, tem um tipo de oração que você precisa fazer. Salmo 119. O Espírito Santo me trouxe esse texto aqui agora. Esses dias, uma prima minha, ela estava chamando de Deus de birrento. Deus é muito birrento. Faz um negócio, cobra com as coisas do povo que
Deus complica muito a vida do povo. Manda dar 7 voltas para derrubar Jericó. Né? Cospe no chão, joga na cara do cego e fala, vai te lavar. Por que não fala? Vai ver, não é mais fácil? Fala, não, Deus é muito birrento, Deus é... Eu digo, é esse que é o problema. Mas eu mostrei esse texto para ela. Gente, olha só, olha para mim aqui. De verdade. Para você entender essa palavra, ela é principiológica. Você não precisa ter curso de grego, nem de exegese, nem de hermenêutica. A Bíblia foi dada com clareza aos simples. A quem ama a palavra. É claro que Deus levanta mestre na igreja, é claro que tem que levantar. Porque é dessa forma que serve de antisséptico. Contra doutrinas e heresias. Aí os mestres entram em ação. Mas a Bíblia, ela veio para ser entendida por simples. Pedro falou que as cartas de Paulo tinham muitas coisas difíceis de se entender. Que os nécios e corruptos distorcem. São difíceis, mas não são impossíveis. Uma coisa é ser difícil, sim ou não, gente? Outra coisa é ser impossível. Aliás, segura o 119 aí, vai lá no 19 para mim, por favor. Vai lá no 19. Salmo 19. Salmo 19. Só para que você entenda isso. Quem está vivo aí, diga amém. Não, mas vivo mesmo, diga amém. É isso, irmão. Fala alguma coisa aí. Então, vamos embora. Aí nós temos alguns atributos naturais, morais de Deus. Aí por aí vai. Mas é interessante. Olha o texto. Verso 1. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra de suas. Paulo vai usar essa tese aqui, lá em Romanos 1, para dizer que Deus se manifestou claramente para eles. E mesmo assim eles rejeitaram a Deus. Os atributos de Deus, o seu eterno poder, eles rejeitaram. Agora, escuta isso. Caminha comigo. Vai lá no verso de número 7, vai lá. Verso 7 do Salmo 19. Verso 7. Quem está vivo, diga amém. Leia, vamos lá, leia. 1, 2, 3 e já. Aos teólogos? Aos doutos? Sim, gente, a quem? Então, a lei de Deus é toda a lei. Aí eu não preciso provar que o Novo Testamento entra nisso aqui. É o link que Pedro fala, que Pedro faz e que Paulo faz. Para mostrar que o Novo Testamento, ele é na mesma essência, no mesmo poder, lei de Deus. Então, olha o texto. A lei do Senhor é perfeita. O provérbio diz, ela é escudo para aqueles que nele confiam. A lei do Senhor é perfeita. Não precisa acrescentar mais nada a ela. Ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela funciona. O que ela faz? Refrigera. Não me entenda mal. Mas a gente precisa voltar a chorar. Pastor, a gente fala isso e as pessoas acham que é brincadeira. Na época da minha avózinha, ela botava um lenço dentro da Bíblia. A minha mãe faz isso até hoje. E eu ficava, isso não vai funcionar não. Para que ela está levando? Vai suar? Não. Era para enxugar as lágrimas que ela já tinha certeza que ia cair no culto. Só que a gente se elitizou demais. A gente se maquiou demais. Nós nos teologizamos demais. E não conseguimos mais derramar uma lágrima sequer no culto, na presença de Deus. Precisamos voltar à teologia das lágrimas. A chorar e sentir a presença de Deus. E melhor, lendo a sua palavra. Alguém já teve essa experiência aqui, gente? Mas não é como é que chama? Bibliomancia, não. Jesus fala comigo. E foi Judas e se enforcou. Né? Foi para se enforcar. Aí abre de novo e vai tu e faz o mesmo. Já viu essa brincadeira que o pessoal faz? Bibliomancia. Textos
caixinha da promessa. Eu quero fazer uma também. O Silas Malafaia tinha vontade de fazer uma caixinha daquela ali também. Não é só palavra pesada. Não, a Bíblia ela precisa ser lida, do começo ao final. E não se preocupe não, porque o dono da Bíblia, o autor da Bíblia, ao momento que você está lendo esta palavra, se você abrir o seu coração de verdade, eu duvido se as lágrimas vão se conter dentro dos seus olhos. De tanto sentir graça nesta palavra. Por que eu estou falando isso? Agora vai lá, continua aqui, vamos lá. Dá sabedoria aqui, gente. Além dela refrigerar a alma. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda... Então, tem alguma coisa errada na conexão. Palavra é que me alimenta. Louvor me alegra, sim ou não, gente? Claro que alegra. Louvor é importantíssimo, porque é isso que vai continuar lá no céu, os anjos cantando santo, 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 e a gente vai estar lá naquele coral adorando a Deus. Mas o que nos mantém de pé e refrigera a nossa alma é a pureza, a perfeição e a firmeza desta palavra, porque Deus não falha. Eu posso falhar enquanto pregador, o profeta pode falhar enquanto Deus manda ele falar A, ele fala A e B, mas esta palavra pregada não falha, porque é a palavra do Eterno que alimenta a nossa alma e que refrigera o nosso coração. Faz um voto, mas não é aqueles votos esquisitos, não. Diga: Deus me dá força, preciso ler Bíblia. Bíblia, na palavra. Agora vai lá no Salmo 119. E aí eu vou linkar aqui. Paulo fala de súplica, depois fala de oração. O que é oração? Coisas que só Deus pode fazer. Sim ou não, gente? Cara, tem coisa que só Deus pode fazer. Só Deus. Infelizmente, algumas traduções, não é nem infelizmente, mas às vezes o tradutor, gente, perceba, o texto original ele é inspirado, mas a tradução é tradução. O tradutor vai procurar uma palavra ali para encaixar, por isso que você tem NVI, NTLH, contemporânea, King James do século 17, você tem atualizada, corrigida, você tem a Bíblia do Eugene Peterson, é esse mesmo, ele trabalha a ideia a mensagem, a palavra, né? A mensagem, essa Bíblia, é uma tradução. Você tem várias traduções. Aí tem uma tradução que fala que se nós tivermos fé, os discípulos tentaram repreender um capetinha, o capetinha não saiu, Jesus desce do monte, o pai do rapaz falou assim: Jesus, me ajuda, levei para os teus discípulos, eles não conseguiram repreender. Jesus olha para eles e fala assim: ô raça incrédula, até quando estarei convosco? E aí depois, todo mundo, Jesus chega, olha para o rapaz e fala assim: demônio, saiu, acabou. Eles vão caminhando, e aí os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos? E Jesus fala: por causa da pequenez da vossa fé. Sim ou não, gente? Então Jesus nunca gostou de fé pequena, gente. Com todo respeito, está na Bíblia. Pega você, homem de pequena fé, pequena fé, porque está muito associado à incredulidade. É o não crer suficiente. Aí eles perguntam: por que nós não conseguimos? O texto diz: por causa da pequenez da vossa fé. Aí algumas traduções falam assim: mas se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda. Gente, mas peraí, o grão de mostarda é pequeno ou não é? Então já contradiz, o texto se contradiz. Se ele está falando, por causa da pequenez da vossa fé, mas se tiverdes fé, pequena como o grão de mostarda, do tamanho, o texto contradiz. A ideia não é essa, é tanto que as Bíblias já estão corrigindo essa ideia. A ideia é assim, mas se tiverdes fé, como o grão de mostarda, direis a esse monte. Qual que é a ideia? É que não é o tamanho em si, é a intensidade do sabor do grão de mostarda. É o que Jesus está falando para nós.
alguém diz assim: olha, não vai dar certo, Vânia, a porta se fechou. Ela diz: mas eu creio. Mas o diagnóstico: mas eu creio. Mas a sua família mas eu creio. Mas sabe, o médico já disse que não tem, mas eu creio. É quando o médico olha para o diagnóstico e fala assim: meu amigo, aqui só Deus. Você fala: repete, doutor. Só Deus, repete, doutor. Só Deus, é só isso que eu preciso. É da graça e do poder dele. É uma fé intensa, que as circunstâncias dizem que não, mas a voz do Espírito brada assim: calma o teu coração, eu estou contigo para te dar vitória pelo poder da minha palavra. Alguém recebe esta palavra e pode adorar Jesus? Diga: eu creio. Encerro agora, Milena, não sei se alguém pode me ajudar aqui, mas encerro. Há coisas que só Deus faz. Por isso que nós precisamos orar. E uma delas, pastor Samuel, é essa aqui, ó, Salmo 119. Deixe-me ver se eu lembro do verso, irmão. Eu troquei de Bíblia e estou apanhando com essa aqui. Salmo 119. Vai no verso de número 18. Olha que texto, gente. Gente, olha que texto. Eu vou parar só nessa parte de oração, não vou falar sobre intercessão. Tá, mas por que Paulo? E aí Paulo embasa o seu argumento de oração no que Jesus fala. Quando você orar, sabe? Ou seja, Jesus não me dá a opção, ó, se você orar. Sabe, Rafael, se tiver a fim de orar. Não, ele fala assim: e quando orar? Ele tem certeza que a gente vai buscar Deus. Tu percebe que ele não fala se tu orares. Não, quando orares. Ou seja, não há sobrevivência sem a oração, sem a presença de Deus, sem a busca da palavra, sem a busca do Espírito. Não tem como você sobreviver. Teu cristianismo vai ser fraco, superficial. Suas experiências serão do outro. Ao outro contou o que Deus fala. Você só vai contar testemunho dos outros, do que Deus está fazendo na vida dos outros. Você só vai observar: nossa, como o pastor é cheio da palavra, como fulano de tal é cheio da unção. Essa vida. Mas isso muda a partir de hoje. Porque eu orava hoje pela tarde e falava: Deus, me dá uma palavra rápida, mas me dá algo assim que... E esse texto veio novamente à minha mente, que diz assim, ó, verso 18. Vai lá, gente. Cadê o Salmo 119, verso 18? Eu encerro aqui. Cadê? Salmo 119, verso 18. Vocês encontraram aí, gente? Amém? Leia comigo. Vai lá. Salmo 119, verso 18. Diz o quê? Segura. Alguns textos falam: desvenda os meus. O pessoal fala e brinca no meio dos pregadores. A gente sempre brinca e fala assim: se o YouTube acabar, acabou o ministério de muitos pregadores. Porque o cara não consegue ter uma revelação de Deus. Só Ctrl+C e Ctrl+V. E não é só de pregador não, viu, irmão? Vai ficar muito cantor sem ministração também. Pasmem. A época do diante do trono, irmão. A gente ia ministrar em congresso, até a oração e as línguas estranhas da Ana Paula, as minas copiavam na de ministrar. Você não está entendendo. Só que, o que nós estamos falando aqui? O salmista faz uma oração: Senhor, eu sei que na tua palavra há maravilhas. Eu sei que na tua palavra há coisas profundas. Eu sei que, para além de olhar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu ser materialista, tem algo ali que o Senhor quer me ensinar. E aí o que nós precisamos às vezes não é consultar um dicionário exegético. O que nós precisamos às vezes não é consultar os melhores teólogos, os melhores comentários bíblicos. Nós precisamos é entrar no quarto, fechar a porta e orar e dizer: abre os meus olhos. Porque Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque eles são loucura.
a mente não é aberta, o coração não é aberto. Mas nessa noite entenda que o Espírito Santo de Deus está te trazendo de volta para a palavra, através da oração, dizendo: ainda tu vais saber que vale a pena orar. Deus ainda transforma famílias pela oração. Aí você fala: Neto, mas eu estou me sentindo tão só lá em casa, só tem eu. É só de quem Deus precisa. Só tinha Davi, mas a unção desceu sobre aquela família. É o que Deus está fazendo aqui nesta noite, procurando corações que estejam abertos para dizer: abre os meus olhos para que eu contemple. Fica de pé adorando a Jesus. Fica de pé adorando a Jesus. Só se você quiser isso. Eu vou convidar você para vir à frente aqui. Se você quer os olhos abertos para entender as maravilhas desta palavra, a andar nesta palavra, mergulhar nesta palavra, ainda vale a pena orar, ter uma vida de oração, uma busca pelo Espírito de Deus. Pastor Misael, esse dia eu fui numa livraria. Tem um rapaz lá que ele já está no nível de pós-doc em teologia. Ele era da Assembleia de Deus. Escuta o que eu vou falar. Não vou falar o nome porque ele pode ver isso aqui no YouTube. Fala: poxa, no dia tem que contar meu testemunho lá, não vou falar o nome dele não. Ele era da Assembleia de Deus e começou a estudar tanto, pastor. Aí começou a ler tanto teólogo sensacionista. Virou calvinista, irmão, amilenista, tudo que você imaginar, sabe? Nada a declarar contra o caráter desses homens, nada. Mas ele começou a mergulhar em gramáticas pesadas de grego, de hebraico, estudar obras. Irmão, ele tem quase 6.000 livros na biblioteca dele. Estudava dia e noite, versado em exegese e hermenêutica. Você chega na livraria e conversa, o cara parece que já leu o livro da livraria todinho, irmão. Porque o que ele fala, você chega em casa para ler, está lá. E um dia ele falou para a gente lá. Ele disse assim: Neto, ele falou, eu voltei para a Assembleia. Eu falei: ele ia assumir uma igreja tradicional. Falei: como assim, amiga? Estava de anos já que tinha saído e assumiu uma igreja tradicional, que já não acreditava nos dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Não. E um dia ele se trancou. Estava faltando, parece-me que 3 dias para ele assumir uma igreja tradicional. E ele se trancou na biblioteca e foi empolgado em estudar. Estava abafando, irmão, cara, comentando. A voz do Espírito, ele começou, ele primeiro assim, ele botava a Bíblia aqui e botava os livros teológicos aqui. E ele foi fazer uma oração, pequena oração, o Espírito Santo falou com ele, disse: tu está lendo tudo errado. Rapaz, depois de quase 7 anos lendo, o Espírito Santo falou assim: tu está lendo tudo errado. Aí as lágrimas não se contiveram, ele começou a chorar. O Espírito Santo falou assim: tira tudo esse livro aí, pega a Bíblia, vou abrir os teus olhos. E naquele momento ele foi renovado pelo Espírito Santo. Acredite que Deus está muito mais interessado em nos abençoar do que nós em sermos abençoados. O Pai procura verdadeiros adoradores. Não são os verdadeiros adoradores que procuram o Pai, mas é o contrário, Ele procura e quando acha, traz para perto. Por isso que você está aqui nessa noite, porque o Pai te achou e te trouxe aqui para tratar com o seu coração e com o meu coração. As escamas vão cair por terra. Nunca mais você vai ser crente frio. Eu estou profetizando na vida de alguém aqui, irmãos. O Espírito de Deus vai acender novamente a chama. Oramácia. Neto, mas já apagou, não se preocupa, porque ainda há fogo
na mão daquele que tem a chama que acende o nosso coração. Ele está colocando renovo na sua vida espiritual. Ele está renovando a sua paixão pela palavra. Ele está renovando a sua busca intensa pela presença do Espírito. Os anjos estão com saudade de colher as tuas lágrimas e levar até a presença de Deus. Por isso, chore nessa noite. Chore porque você esfriou na fé. Chore porque você até que teve para a igreja, me congrego, mas não sinto nada. Não se envolve com a igreja, não se envolve com nada, não quer saber de compromisso. Deus nos dará a prestação de contas ainda, mas nessa noite o Espírito Santo aviva o nosso coração e diz: eu não desisti de você, vou eu abrir as portas do céu. Você pode abraçar alguém e orar com alguém abraçado. Já encerro. Mas ore com gosto. Lembra da súplica? A súplica sobe porque Deus vai usar alguém para te abençoar. Esse irmão que está do seu lado aí é o instrumento que Deus está usando hoje para derramar a unção do Espírito sobre a sua vida. Esta vida de escravidão espiritual acaba hoje. Você foi chamado para ser livre pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai, nós estamos na Tua presença. Nós estamos na Tua presença, meu Pai. Quebranta os corações aqui nessa noite, Senhor. Nos leva ao encontro com a Tua palavra. Não me deixe sair deste culto vazio, Espírito Santo. Não me deixe sair deste culto vazio, Espírito Santo. Mas aviva nossa alma. Ora em línguas. Celebre a Deus, adore a Ele, porque Ele te renova nessa noite. Seu louvor será diferente, sua adoração será diferente. Não há proibição em estudos, mas o que nós precisamos é de um avivamento pela palavra de Deus. Ora, Márcia, cura nossa alma, cura a tua igreja, Jesus. Cura o nosso coração. Ó Deus, os irmãos vieram aqui à frente. Vieram porque tomaram uma decisão. Ó Espírito de Deus, leva-nos além, ao nível mais profundo. Revelações extraordinárias. Nos tira da frieza espiritual e acende a chama novamente. Candácia, ore isso e cante. Leva-me além, leva-me além. Oh Espírito Santo de Deus, ajuda-nos pelo poder da Tua palavra. Aleluia. Mais o Teu poder. Graças a Deus. Mais o Teu poder. Visto que eu clamei, permaneçam aqui, e eles não me ouviram, eles também clamarão, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Permaneça aqui na frente ainda, vamos encerrar. Zacarias 7:13. Irmãos, eu morro de medo de Zacarias 7:13. Visto que eu clamei, o Senhor falando, e eles não me ouviram, eles também clamarão, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, semana terminando o propósito de oração, campanha de oração de Daniel, orando 3 vezes ao dia, né? Nessa tarde o Espírito Santo de Deus orava pelo irmão Neto, que Deus mandou trazer para falar com a gente.
O Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração a mensagem. Eu estava ali orando, falando: Neto, ora e não me dá esse microfone. Mas por medo desse versículo, visto que eu clamei e você não me ouviu, Samuel. Tenho medo de Deus. Sabe, meu amado irmão, eu quero orar por você ainda em pé, que já pensou uma vez em tirar a sua vida. Já pensou uma vez que seja, de achar que tirar a sua vida seria a solução. Queria fazer essa oração ainda. Pessoas que estão vivendo uma luta atroz, que já ouviram essa frase: ó, tira a sua vida. Quero orar por você nessa noite. Se você está aqui, permaneça aqui na frente. Se você está aí atrás, eu convido você a vir aqui na frente em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Pessoas que já pensaram em tirar a sua vida, nem que seja uma única vez. Então, o tempo do Espírito Santo trabalhar nesse lugar, irmãos. Você sabe que eu queria que abrisse o corredor pelas pessoas que estão vindo. Me ajuda, meu amigo, a abrir esse corredor. Fica aqui na frente. Nessa tarde o Espírito Santo falou: ó, crentes, estão pensando em tirar a sua vida, meus filhos. Eu quero orar. Pessoas estão vindo ali, o jovem, pessoas que pensarem em tirar a sua vida. Outras pessoas podem vir. Aleluia, Jesus. A igreja está comigo aqui, amém? A igreja quer comer pastel agora? O Espírito Santo abriu. Tem mais alguém? Aleluia. Aleluia, Espírito Santo, amém. Sabe por que nós... Sabe por que nós... Traz para mim aqui, de preto. Sabe por que nós não podemos tirar a nossa vida? Porque Deus vai perder para a morte. Pega na mão dele, traz ele aqui para mim. Se nós, pastor Walter Lúcio, pensarmos em tirar a nossa vida, Deus vai perder para a morte. E Deus não perde para ninguém, varão. Se mais alguém já ouviu isso, pensar em tirar a sua vida, junta aqui comigo. Além desse jovem, mais alguém aqui na nossa igreja? Irmão, se um crente nosso morrer de suicídio, igual o pastor está morrendo depois do dia de hoje, não vou no enterro não. Você vai, Milena? O Espírito Santo está aqui salvando uma vida nesta noite. Cristo não perde para ninguém, nem para a morte. Vou dizer para você porque às vezes pensar na morte é solução. Porque tem fardos, meu irmão, que só Jesus pode levar, a gente não deve, viu? Há fardos que só o Senhor leva, a gente tem que confiar nele com fé e largar a mão. Há fardos que só Jesus leva, há lutas que só Jesus entra. Nós vamos orar nesta hora, e o Deus que revelou nessa tarde é o Deus que vai mudar a sua história completamente disso. Amém, igreja querida? Aleluia. Nós vamos orar para que Ele venha se desvencilhar de fardos. Se tiver mais alguém, fique aqui perto de mim em nome de Jesus. Já receberam uma oração? Feche seus olhos, olhe comigo aqui no nome de Jesus. Irmão, para uma pessoa sair do meio da multidão e vir aqui na frente, é porque não foi o sol, a palavra não, foi os anjos dentro do lugar que militou nessa noite. Deus trouxe isso. E o Espírito Santo de Deus está aqui trabalhando. Espírito de vida vai enchendo, vai enchendo, 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 vai enchendo até o ponto de não haver espaço, arroba, segue, andar, segue, alai, para nenhum do pensamento que não seja o teu, meu Deus. Meu Deus, há momentos na vida que nós pensamos em olhar para trás.
Há momentos na vida que a gente olha para trás e fala: está valendo a pena a minha história. Lala Samandagai, é tanta perda, é tanta guerra, é tanta promessa, é tanta coisa. Ah, Shurabandasai, que passou. Há momentos na vida que a gente acha que não vale a pena prosseguir. A gente olha para trás, é difícil caminhar. A gente cai no chão e começa a duvidar até de Deus. Mas há guerras que só o Senhor tem que pelejar por nós. Fechar os ouvidos para alguns clamores e caminhar sobre as águas pelo poder do nome de Jesus Cristo até o final da caminhada. Jamais desistir. Promessas que passaram são a certeza que aquele que prometeu tem promessas novas, tem coisas poderosas para realizar. Ele tem coisas grandes e maiores, pois Ele não nega a sua palavra e diz que todo que vier a mim jamais, jamais, jamais lançarei fora. E Ele não disse tempo, não diz hora, Ele diz que todos que vierem a mim, no nome do Senhor Jesus Cristo, nessa hora nós oramos na autoridade do nome do Senhor. Seja quebrado no nome de Jesus Cristo toda a ação do diabo. Sai no nome de Jesus. Toda essa capetada sai agora em nome de Jesus Cristo. Todos esses demônios no nome do Senhor, ouça bem a minha voz. O sangue de Jesus tem poder nesse lugar. Agora Satanás vai, volta pelo mesmo caminho agora. Todos, 1, 2, 3, 4, 5. Todos no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora perdeu. Pai, manda fogo do céu nessa hora e santifica agora o vaso. Santifica com fogo do céu. Santifica, purifica para a glória do teu nome, Jesus de Nazaré. Abacantura serve, alaçai, Chubiandecá, subiando na tua presença, os louvores são doces como o mel, e o teu unge, o teu filho nessa noite na adoração, Amassegue, Antura, Abassai, enche o coração do teu filho com adoração, com louvor, com cânticos nessa hora, no nome de Jesus. Assim nós oramos, no nome de Jesus nós oramos. Canta essa música, Milena, deixa o Espírito Santo terminar de trabalhar. Igreja querida, canta comigo, por gentileza. Mais profundo. Pastor Walter Lúcio, me ajuda aqui. Lara, lara. Ó Senhor, leva-me além. Tem fogo de Deus ainda nesse lugar. Leva-me além. Pastor Walter Lúcio, dá um abraço nele aqui. Passa do amor de Deus no coração dele. A tua unção, mais do teu poder. Só mais uma vez, Milena. Leva-me além. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos nesta noite pela tua presença. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Aleluia. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Mais do teu Sente um minutinho. Aleluia. Sente um minutinho só. Pode assentar um minutinho só.